Do poço ao palácio. Como já vimos no vídeo passado, Jacó teve 12 filhos com Lia e as concubinas de suas esposas, mas com Raquel, a esposa amada, teve apenas José e Benjamim. José já era adolescente quando nasceu seu irmão. Com 17 anos, José ajudava seus meios-irmãos a pastorearem os rebanhos da família, mas ao fim do dia contava ao pai a má fama de seus irmãos. Jacó confiava mais em José do que nos outros filhos e pedia que os vigiassem. Vários fatores levaram a José ser o filho preferido de seu pai. Por isso mandou Jacó fazer uma túnica longa e colorida para presentear ao seu filho amado. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Moldando o caráter. José teve 2 sonhos em que ele se destacava dos irmãos e dos pais. Os seus irmãos, inclusive o pai e a mãe, se curvavam perante ele. Isso soava como ofensivo e prepotente para sua família. Mas esta já era a revelação de Deus apontando para o seu futuro. Os meios-irmãos passaram a ficar irritados com ele, a ponto de lhe invejarem ainda mais. Então os irmãos planejaram matá-lo. Gênesis capítulo 37 conta que o pai mandou José ir ver como estavam seus irmãos no campo com os rebanhos, porém José não os encontrou. Alguém lhe avisou que seus irmãos estavam em Dotã. Eles avistaram José de longe enquanto ainda planejavam matá-lo. Mas o irmão Rúben não permitiu que o matassem e decidiram jogá-lo em um poço sem água. Eles venderam José aos mercadores que passavam por ali. Como José era visto pelos seus irmãos? Um sonhador inútil. Como José era visto pelos mercadores? Uma mercadoria. Estes mercadores foram para o Egito e lá José foi vendido novamente para um senhor rico cujo nome era Potifar. Deus o ajudava a se destacar em tudo o que fazia. A esposa de Potifar começou a cobiçá-lo, a ponto de um dia agarrá-lo pela roupa, mas ele escapou, deixando uma parte da roupa dele rasgada nas mãos da mulher. Ela começa a gritar e a acusar José de tê-la forçado. E injustamente José é jogado no calabouço real. Como José era visto por Potifar? Um bom escravo. Como José era visto pela esposa de Potifar? Um escravo atraente. Vocês podem imaginar o turbilhão de sentimentos de raiva e decepções que corriam no sangue de José? Será que depois de ter sido traído traiçoeiramente por muitos, o seu caráter já tinha se perdido em vingança e ódio? Não. A prova disso é o que podemos constatar ainda no capítulo 39 de Gênesis. José não havia se revoltado contra Deus e suas atitudes mostravam isso. Deus usou todos estes turbilhões de tempestades na vida de José para moldá-lo à imagem de Jesus Cristo, que também foi traído, humilhado e sofreu, mas continuou a amar a todos, perdoando-os sempre. Pelos frutos que você produz, muitas pessoas podem ver que tipo de árvore você é. Você também pode ter o caráter de Jesus. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. Como José era visto pelo carcereiro? Um homem de total confiança. Deus utiliza dos problemas da vida para nos levar até o lugar da bênção. 2 funcionários do rei foram parar na prisão. Os primeiros versos do capítulo 40 mostram como José foi usado por Deus para interpretar os sonhos destes súditos do rei. Como ele interpretou, aconteceu precisamente. E José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando este voltasse a servir ao rei. Mas o copeiro se esqueceu de José. Só depois de 2 anos o faraó tem um sonho e não consegue interpretá-lo. Aí então Deus traz à mente do copeiro a lembrança que José era homem capaz de fazer isso. José, através do poder de Deus, interpretou o sonho daquele rei. O faraó gostou tanto de José que confiou toda a terra do Egito em suas mãos. Acima de José estava apenas o próprio faraó.
Até hoje, se formos de viagem ao Egito, encontraremos inscrições na escrita daquela época, contando a história de José e de como ele e o seu Deus salvaram toda a terra do Egito e os países vizinhos da fome cruel que ocorreu durante 7 anos. O mais interessante é que o mesmo Deus que abençoava José ainda está conosco. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua cuidando dos seus filhos de perto. Ele nunca te abandonou. Como José era visto pelo Senhor Deus? Um filho bom e fiel. Quais as qualidades no caráter de José que foram forjadas nas dificuldades? A humildade. José foi criado como o filho preferido e bajulado pelo pai. Certamente ele pensava ser superior aos seus irmãos por causa da confiabilidade que o pai tinha nele e das más atitudes dos seus irmãos. Mas Deus o ensinou a ser humilde. José teve de sair de sua condição de escravo, prisioneiro, para estar na presença do rei do Egito. Durante anos, o seu orgulho e superioridade se esvaíam na condição de escravo. E agora, de frente ao faraó, sabia que ele era 100% dependente da ação de Deus para interpretar aquele sonho. Ele sabia que sem Deus ele não poderia fazer nada. Não somos autodependentes, todos nós precisamos da ajuda do Senhor Deus. As dificuldades trazem ao nosso caráter a capacitação necessária para algo mais excelente. Todos os maus momentos da vida de José o levaram a ser completamente capacitado para salvar toda a terra do Egito durante 7 anos de fome. Deus te capacita nos maus momentos, Ele te aprimora e o que estava bom fica ainda melhor, até chegar o dia em que Ele dirá: você está pronto. As dificuldades trazem através de você bênçãos para toda a família. A bênção da salvação é a primeira que o nosso Senhor traz. A esposa de José era filha do sacerdote de um falso Deus, mas certamente ela respeitava o Deus de José, porque os seus 2 filhos tinham nomes hebreus relacionados à fé do pai. Suas bênçãos servirão também para contagiar outras pessoas. As dificuldades nos ensinam a nos preocupar com o próximo. Os irmãos de José foram obrigados a partirem rumo ao Egito em busca de alimento. Porém, não reconheceram o irmão à primeira vista. Todavia, José os reconheceu. José poderia mandar prendê-los e vingar-se deles, mas não o fez, pois seu coração os amava e ainda os considerava como irmãos. A maior prova disso é o que relata o capítulo 42. José devolveu o dinheiro deles, porque ele se preocupava com a condição escassa daquela época. José não queria prejudicá-los, e sim ajudá-los, e dessa forma atrair os irmãos a terem de voltar para o Egito. As dificuldades nos ensinam a sermos piedosos. Quando o pai soube da prata devolvida, fez seus filhos, mais para frente, retornarem ao Egito para pagarem em dobro pela próxima comida que comprariam. Tudo isso já fazia parte dos planos de Deus para que eles voltassem e viessem a reencontrar o irmão José. Os irmãos realmente necessitavam de confessar seus erros, pois este seria o sinal de um verdadeiro arrependimento. O pai não sabia da crueldade que os seus filhos tinham cometido, pois estes acobertaram os verdadeiros fatos. Jacó ainda achava que José tinha sido morto por um animal, pela versão que ouviu. Nós nunca podemos cometer um pecado e escondê-lo. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que encará-lo novamente. Tentar consertar o erro de alguma forma é a maneira de lidarmos com os fatos do passado. Quanto a José, seu maior desafio foi perdoar os irmãos ao longo dos anos e aprender a ter compaixão deles ao invés de querer se vingar. No final, toda a família se reúne em um reencontro e José sustenta seu pai e todas as famílias de seus irmãos até a sua morte. As dificuldades garantem ao Filho de Deus ter vitórias em dobro. Rúben perdeu sua herança de filho mais velho por causa da sua imoralidade, deitando-se com a concubina de seu pai. Sua herança passou para José e seus 2 filhos. Tudo isso também já fazia parte dos planos divinos.
Enquanto muitos perdem, outros são preparados para receber em dobro. Se as dificuldades vierem, apenas louve ao Senhor. Agradeça, porque através delas Deus trará e fará o melhor para você. Como você é visto pelo Senhor Deus? Isso vai depender de você. Se você já está nessa jornada, não volte para trás, porque o que vem pela frente valerá a pena. Você é um filho amado de Deus.